Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus, o nome do Senhor Jesus, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem providenciado em nossas vidas, pelos recursos, pelos livramentos, mas principalmente por Ele ter nos salvo. Então vamos falar com Ele agora. Feche seus olhos e leva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, para manifestar a nossa gratidão, meu Deus, pelos Teus cuidados, pelos Teus livramentos, pelos Teus recursos, mas principalmente a nossa gratidão pela Tua salvação, pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado, meu Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, meu Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, por atos, palavras, pensamentos, conscientes ou inconscientes, voluntários ou involuntários, nos purificando, ó Pai, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos neste momento colocar diante do Senhor este culto, ó Deus, para que seja o Teu Espírito Santo a nos dirigir, a falar aos nossos corações, a manifestar a Tua vontade. Oh, meu Deus, toma conta onde este culto está sendo ministrado, aonde estiver uma pessoa participando deste culto, entra com o Teu poder agora, com a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Seja o Senhor a guardar esta vida, a todos os seus, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em deslocamento, aqueles que estão viajando, aonde quer que esteja esta pessoa, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que tudo aquilo que for feito aqui neste lugar seja tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus. Glória a Deus, né? Para mais uma vez cultuar, né? O motivo de estarmos aqui é para cultuar a Deus, para manifestar a nossa gratidão, a nossa submissão a Deus o Todo-Poderoso. E também hoje nós teremos aí a Santa Ceia do Senhor, momento em que nós fazemos aquele memorial, né? Nós nos lembramos daquilo que o Senhor Jesus fez por nós lá na cruz, né? Do seu sangue derramado, da sua carne castigada pelos nossos pecados, né? Toda aquela obra que o Senhor Jesus fez por nós aí, e Ele nos deixou essa ordenança que nós fizéssemos isso até o dia que Ele voltasse. Então, nós temos aí também a Santa Ceia do Senhor. Então, você que já é batizado, você que congrega aí numa igreja, você que sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, então, prepara aí os elementos, né? Já pedimos aí desde a semana passada para que você separasse aí o pão, o suco de uva, para que nós pudéssemos então participar da Santa Ceia, que vai acontecer um pouco mais tarde aqui hoje. E também queria deixar aqui, mais uma vez, né, aquele aviso que na semana que vem, e somente na semana que vem, né, o culto será na parte da noite, no início da noite, né, às 18 horas, será o nosso culto. E depois, no próximo, a gente continua no horário normal. Mas semana que vem, excepcionalmente, o culto será às 18 horas. Então, se você quiser participar aqui ao vivo conosco, então entre também às 18 horas aí no Instagram, né, no Meet, onde você estiver participando aí do culto, no nome do Senhor Jesus. Então vamos dar início a esse culto hoje,
louvando ao Senhor nosso Deus. Antes eu quero cumprimentar os irmãos que já estão aqui presentes conosco, né? Nosso irmão Luiz Fernando, nossa irmã Jaqueline, nossa irmã Deise, a irmã Wanda que está aqui ao meu lado. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Então, abra aí essas armas. Qual é o hino que nós vamos louvar hoje? 39, no hino 39 da Carta Cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que o provam quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. E de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Então essa promessa aí, quando nós nos lavamos no sangue do Senhor Jesus, é uma promessa cumprida, né? Nós nos tornamos mais alvos que a neve, não pelos nossos méritos, né? Mas pelos méritos do Senhor Jesus, pela obra que Ele fez lá na cruz por nós. Eu quero convidar a todos vocês que estão participando, os irmãos, irmãs, a você que está participando do culto conosco aí, a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, né? Segundo livro de Samuel,
no capítulo de número 12, segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Nós vamos ler a primeira parte e depois nós vamos continuar fechando esse capítulo, né? Senhor, nosso Deus e Pai, aqui a Tua palavra. Nesse momento não seja eu falando de mim, do que eu penso, do que eu acho, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do Teu coração, do trono da Tua graça, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, Senhor, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos ler essa passagem aqui. Natan repreende a Davi, com o subtítulo que está na tradução, né? A versão da Almeida, revista e atualizada. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez mal, fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto, deste motivo, a que blasfemaste dos inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para a sua casa. Glória a Deus, né? A mensagem aqui forte, né? Uma palavra muito forte, mostrando aí a repreensão de Deus, né?
ao rei Davi. Não só uma repreensão, né? Foi além da repreensão, ele recebeu ali uma sentença, né? Que vê que o profeta também está emitindo junto com a repreensão uma sentença, uma coisa gravíssima que está acontecendo ali com ele. E o que nós podemos ver aí, né? O que aconteceu para chegar nesse contexto? Nós teríamos que voltar alguns capítulos atrás para entender tudo o que aconteceu, né? Então, Israel estava lá em guerra, estava lutando contra os seus inimigos, e Davi ficou no palácio. E a mulher de Urias, né, o Eteu, ela foi para o terraço tomar banho nua, né? E Davi, passeando lá pelo terraço, viu a mulher lá tomando banho e mandou buscar aquela mulher, e ele acabou tendo ali um relacionamento com ela, uma mulher casada, mulher de Urias. Sendo que quando a pessoa, a Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. O que aconteceu? O inesperado aconteceu. A mulher de Urias, ela engravidou de Davi. Ora, a situação ficou difícil, porque Urias estava na guerra já há muito tempo, então não tinha como justificar aquela gravidez como sendo filho de Urias. E Davi, o que ele faz? Ele manda pegar Urias, ele manda trazer Urias, para que ele então tivesse um relacionamento com a sua esposa e aí pudesse justificar aquela gravidez e aquele filho que estava ali para nascer. Só que quando Urias é chamado por Davi, ele manda mensagem a Joabe para mandar Urias ir falar com ele. Joabe era o general comandante, né, das forças de Israel lá, e o Joabe manda, e quando chega lá, o Davi enche ele lá de vinho e manda ele ir para sua casa. E ele diz: não, de maneira nenhuma, os meus soldados estão lá lutando e eu vou ficar na minha casa com a minha mulher. E dormiu na porta lá do palácio, não quis saber de ir para a casa dele. E aí, no outro dia, Davi tentou de novo e nada. E aí Davi, ele toma uma decisão terrível, né? A gente vê que o mesmo homem ali que a Bíblia reconhece como homem segundo o coração de Deus, ele vai tomar uma decisão muito triste, muito mal, né? Ele manda uma carta através do próprio Urias, mas uma carta fechada, selada, a qual Urias não podia abrir, dando ordens a Joabe para que colocasse a Urias na frente mais perigosa da guerra, para que ele morresse. As ordens eram bem claras, né? E o Joabe, ele prontamente atende a Davi, e de fato Urias ele morre, porque estava tudo armado, não deram nenhuma suporte, né? Justamente para que ele morresse mesmo. E Davi, Joabe, né? Ele manda uma carta para Davi, dando a seguinte informação: a peleja foi dura em tal parte da batalha, morreram muitos soldados, entre eles o teu servo Urias. Quer dizer, o plano parece que tinha sido muito bem sucedido, né? Ali as coisas aconteceram do jeito que estava sendo planejado, né? Ali o Urias, ele morreu. E passado ali os dias de luto da mulher de Urias, a Batseba, o que ele faz? Ele pega a Batseba para ser a sua esposa. Por que eu estou falando isso? Para que nós possamos entender por que o profeta Natan estava repreendendo a Davi daquela forma, porque Davi havia cometido um pecado gravíssimo em Israel. E mesmo para ele, um homem que consultava a Deus, um homem que foi escolhido por Deus, um homem que a própria Bíblia revela, um homem segundo o coração de Deus, ele estava ali naquele momento, né? Um dos piores momentos da sua vida, e isso foi uma coisa tão desastrosa que trouxe consequências ruins, tristes, né? Trágicas para o Davi até o final dos seus dias. E nós vamos ver isso aqui hoje, né? As consequências das decisões erradas que as pessoas tomam na vida. As consequências, quando a gente fala errado, não é que você errou um cálculo ou que você escolheu mal alguma coisa
que não era prejudicial a você, ou mesmo era uma rebeldia à palavra de Deus. É quando a pessoa ela toma uma decisão deliberada de se rebelar contra Deus. Ora, quando ela faz isso? Quando ela faz algo que Deus não aprova. Então, a pessoa, ela vive naquela decisão, ela toma aquela decisão, e isso aí, isso pode gerar consequências na vida de uma pessoa. Então, vamos dar início aqui nessa passagem. A gente vai vendo com a passagem que fica melhor para nós entendermos, né? Então, primeira parte nós já lemos aqui. Então, do versículo 1 ao 6, o que nós podemos entender, né? Que Davi, quando ele ouve aquela história, né? A gente viu aí que o Natan contou a história do homem que tinha só uma ovelhinha, né? Só uma novilha, e do outro que era muito rico, e chegou lá um visitante, e ele, ao invés de pegar da dele, foi lá e matou a do rico, né? E fez para ele comer, né? Então, Davi, ele se indignou muito com aquilo ali, e era para se indignar mesmo, qualquer um de nós deve se indignar com isso, e decretou, ele tem que restituir 4 vezes mais e deve morrer. Ele deve morrer pelo que ele fez. E qual foi a resposta de Natan? Né? Natan, ele usou o estratagema, né? Que se ele fosse direto ali falar com o rei, talvez o rei estivesse nervoso ali e mandasse cortar a cabeça dele. Então ele usou o estratagema para poder falar com Davi ali e mostrar o que ele tinha feito. E ele falou: esse homem é você. Aí nós vamos ver o seguinte: o que Saul fez, irmãos? Saul, ele recebeu uma ordem para atacar os amalequitas, para destruir todos os animais, todas as pessoas, que não pudesse sobrar nada. E Saul poupou o melhor do gado e poupou o rei Agag. Né? Você vê ali em 1 Samuel capítulo 15, né? 14, 15, vocês vão ver essa passagem aí. Anota aí, depois você vê que interessante. E aí ele poupou o rei Agag. E quando veio a repreensão, aí era outro profeta, era o Samuel, né? Quando veio a repreensão do profeta Samuel, ele foi e disse: não, foi o povo, eu fiz para agradar o povo, né? Por isso que eu poupei o melhor do gado. Ele foi dissimulado, ele quis justificar o seu pecado, ele não se arrependeu, ele não pediu perdão, ele se manteve numa postura orgulhosa e arrogante na sua rebeldia contra Deus. Aí a pergunta é: será que o pecado de Saul e o pecado de Davi, proporcionalmente, não eram pelo menos iguais? Ou mesmo o de Davi não era pior? Ele matou um general dele, ele cometeu adultério com a mulher desse general, e por isso foi a morte dela. Será que não era pior? Tá ok. Então, será que não era pior? É verdade? Então, realmente, proporcionalmente, se a gente for falar assim, poderia ser. Só que a postura de Davi diante da confrontação do seu pecado e a postura de Saul é que determinou o destino de um e o de outro. A postura de Saul foi uma postura arrogante, dissimulada. Ele não mostrou arrependimento, ele não mostrou vontade de mudar. Tudo que ele queria era segurar aquele trono com todos os seus dedos, né? Independente do seu relacionamento com Deus. Ele não estava nem aí com o seu relacionamento com Deus. Já para Davi, não. No mesmo momento, ele assumiu: eu pequei, eu errei. Ele não tentou encobrir nada. Então, aquilo foi visto. Deus já tinha visto antes aquilo no coração de Davi. Então, o que o profeta falou? Você não vai morrer. Você não vai morrer. Deus perdoou o seu pecado. Mas ele não falou: mas não vai ficar tudo bem, viu, Davi, né? Você não vai morrer assim mesmo, né? A carne é fraca e tal. Não. Mas vai ter consequências. A espada não vai sair sobre a sua casa. Então você vai ver coisas terríveis acontecendo. Então, dali já foi dito para Davi o que iria acontecer, as coisas que iriam acontecer. E a gente trazendo aqui para a nossa realidade, o que nós podemos enxergar através da palavra? O que isso traz para a gente aqui hoje, né?
Será que isso é só uma história, né? E para a gente não tem sentido nenhum? Não, a Escritura diz que toda palavra é útil para ensinar, para exortar, para corrigir, para repreender. Então isso mostra, é o mesmo Deus, irmãos, não mudou não, é o mesmo Deus. Nós estamos debaixo da graça, da misericórdia, mas o Deus é o mesmo, não mudou nada. Então, o que isso mostra para nós? Por que Urias morreu? Porque Davi mandou matar, por isso. Por que Davi cometeu adultério? Porque ele quis, ele poderia não ter cometido. Então, o que Deus tem com essa história? Por que o mundo é tão violento? Por que tem tantos desastres, como nós estamos vendo aí no Rio Grande do Sul? Será que é porque algumas pessoas, sem bom senso, até diria um coração maligno, ficam dizendo que eles são os responsáveis pelo que está acontecendo? Não. Eles não são responsáveis pelo que está acontecendo. Nós, a humanidade, somos responsáveis pelo que está acontecendo. É o nosso pecado. É por nós termos nos voltados contra Deus, é que estas coisas estão acontecendo, e não só no Rio Grande do Sul, está acontecendo na Ucrânia, está acontecendo em Israel, está acontecendo pelo mundo todo. Mas é a humanidade, é a nossa humanidade, é o próprio homem que está determinando que essas coisas aconteçam, e não uma pessoa de uma região específica, e não uma pessoa específica, e não uma etnia específica. Nós precisamos entender que é a humanidade, pecado do homem, pecado genérico do homem, para que nós possamos colocar os nossos joelhos no chão e orarmos e pedir a Deus o quê? Misericórdia. Pedir a Deus ali que Ele se compadeça das situações, porque elas virão, nós não podemos evitar que elas venham, porque já está relatado na Bíblia. Então, essas situações, elas irão acontecer hoje lá no Sul, quem sabe aonde será amanhã, só Deus sabe. Então, nós devemos orar sim, e não procurar culpar as pessoas, não. Façamos o nosso meia-culpa, a culpa é da humanidade. Sim, é claro que a pessoa que se arrependeu do seu pecado, é claro que a pessoa que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela está salva, ela está liberta do seu pecado. Mas nós somos humanos e não estamos libertos das consequências do pecado da humanidade. Então, se tem um crente morando ali naquela região, é claro que ele também pode ter sofrido as consequências, pode ter partido também. Por quê? Porque é a consequência do pecado da humanidade. Então, não vamos aí colocar peso sobre as pessoas, responsabilidades individuais ou de grupos, quando a responsabilidade ela é de toda a humanidade. Vamos assumir essa responsabilidade e a responsabilidade de orar por essas pessoas que estão sofrendo no Sul, na Ucrânia, na África, aonde quer que seja. Nós devemos fazer isso. É a nossa obrigação como cristão ajudar, prover as necessidades materiais, prover os recursos que as pessoas estão ali precisando, mas também saber que é uma coisa espiritual. E nós temos que orar, nós temos que buscar Deus pela humanidade, para que alivie aquela situação específica, mas pela humanidade. Mas para que se não tem mais jeito? Se tudo vai ser destruído mesmo, se tudo vai acabar mesmo, para que mais pessoas possam se salvar. E para que Deus ele use da sua misericórdia em momentos e situações específicas. Porque Ele é assim, nós sabemos que quando nós oramos, nós nos arrependemos, Deus ele retira aquela sentença. Deus, ele alivia a mão dele, mas é preciso que nós tomemos aí essa atitude, né? Mas será que Deus está exercendo o juízo sobre a terra? Não. Não. Ele está exercendo misericórdia. Para que acordemos, para que vejamos que vai acontecer.
O fim está próximo. Próximo. Um ano, um dia, um século, só Deus sabe, mas está próximo. Medindo em anos com a eternidade, está muito próximo, mais próximo do que nós possamos imaginar. Então vamos voltar aqui para a palavra. Então diz aqui no versículo de número 7. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste, a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então, o que nós estamos vendo aqui, né? Aqui as reais consequências do pecado de Davi. Olha, a Bíblia, ela mostra, eu vou citar uma passagem sobre isso no Novo Testamento, né? Que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e a sentença que ele recebe é uma sentença muito terrível, e ela vai ser cumprida. Deus não vai aliviar a mão não, tá? Então, lá em Atos 13, versículo 22, diz assim: quando este retirado, levantou-se como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, ali, quando Davi ele é levantado para rei, como qualquer um que foi levantado no passado, não era levantado para se exaltar ou para se servir daquele reino que estava recebendo, daquela coroa que estava recebendo, mas era para fazer a vontade de Deus. E Davi sabia disso, e por muito tempo ele estava ali, ele ia para a guerra, ele orava, pedia a Deus, perguntava a Deus se ia ou não ia, o que tinha que fazer. Mesmo antes de ser rei, Davi tinha sempre esse procedimento. Então Deus viu isso no coração de Davi. Mas naquele momento, naquela situação específica em que ele vê a mulher de Urias tomando banho nua lá no terraço, Davi ele não se conteve e cedeu os apelos aos desejos da sua carne para fazer a sua vontade pecaminosa. E ele não só se entregou, né, a esses desejos, como ele cumpriu os desejos da sua carne e executou. Lembra que até o passo em que você está desejando, em que você está planejando, você já pecou. Mas a partir do momento em que você pratica, você já caiu. Você já morreu. Morreu espiritualmente. O pecado praticado gera morte. O que vai gerar morte espiritual é a prática. Então, enquanto o pecado ainda está ali na mente, ele não saiu ali, existe a condição, né, a oportunidade de você voltar atrás. Mas uma vez que a pessoa pratica, aí ele gera a morte espiritual, ou seja, o afastamento de Deus. Então Davi ele entra numa situação de muita tristeza e depressão por aquilo que ele teve que fazer. Ele fez porque ele quis, né? Aquilo que ele fez porque ele quis. Ele podia não ter tido relacionamento com a mulher de Urias, podia ter resistido àquela tentação, ele podia não ter matado Urias, poderia ter buscado uma outra solução, né? mais limpa, mais honesta, se é que naquela situação
tinha alguma coisa limpa e honesta, mas pelo menos não mataria um inocente. Então ele tinha várias oportunidades para não errar e ele não usou nenhuma delas e foi em frente. Então, por isso que Deus ele dá uma sentença tão pesada, né? É uma sentença que a gente vai ver aí nos próximos versículos, que começa a ser cumprida de imediato. São versículos que a gente não leu ainda, né? A gente vai ver aí que as coisas vão piorar para o nosso irmão aí, o rei Davi, né? Porque no final das contas ele foi reconciliado com Deus e ele morreu na presença